E quando estavam colocados assim, eles disseram: aqui tem que se fazer o bobo. Não sabemos, não sabemos. Não sabemos de onde seja, mas eles sabiam. Eles sabiam e tinham uma resposta para dar, mas eram covardes, como são covardes muitas pessoas em nosso tempo também, que não estão dispostos a enfrentar-se à realidade que Deus tem para este tempo. E então dizem: eu não sei. Jesus disse: pois eu tampouco lhe digo com que autoridade faço essas coisas. Agora, em nosso tempo, nós temos que ser realistas. Não podemos estar fazendo-nos religiosos. Tampouco podemos nos colocar em uma igreja para dizer: nós queremos buscar de Deus, nós queremos o bom, nós somos pessoas boas. Olhem, tudo é bom, mas isso não vale o suficiente para você estar preparado para a transformação que vem. É necessário que você e eu busquemos a Escritura e vejamos o que está prometido para o nosso tempo. Porque fora disso, Deus não terá outra coisa. E se você não se coloca neste tempo, no que Deus prometeu para esse tempo, então você está perdendo o tempo onde quer que você esteja. Não importa o religioso que você queira ser. Não é questão de ser religioso, é questão de ser realista e confrontar a realidade com valentia. Quem era mais religioso? O sumo sacerdote? Ou Pedro, o pescador, que quando havia perigo tirava a espada e até uma orelha cortou de alguém? Qual deles era mais religioso? O sumo sacerdote era mais religioso. Mas o sumo sacerdote foi o que disse de Jesus: fala mal, não há mais motivo para estar fugindo, porque fala mal. E então, olhem o que ele falou sobre Jesus. O condenou à morte. Mas Pedro, sendo homem que não parecia ser muito religioso, com tudo isso, era a pessoa que se havia enfrentado a realidade daquele tempo, a promessa daquele tempo. E quando Jesus perguntou: quem diz os homens que é o Filho do Homem? Então os discípulos diziam: bom, uns dizem que você é Isaías, outros dizem que você é João Batista, que ressuscitou, outros dizem que você é algum dos profetas. E Jesus disse: e vocês? Quem dizem vocês que é o Filho do Homem? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Jesus disse: bem-aventurado é Simão, filho de Jonas, que não te revelou carne nem sangue. Isso não revelou nem Caifás, nem o sumo sacerdote, porque eles não dizem isso de mim. Não te revelou nenhum dos líderes religiosos da religião hebraica, porque eles não dizem isso de mim. Somente o revelou o meu Pai que está nos céus. Pedro recebeu essa grande revelação divina para saber quem era esse homem que estava com eles nesses dias. E soube que era o cumprimento da promessa divina para eles. E Pedro não era muito religioso. Como pensam as pessoas que devem ser os religiosos? Porque as pessoas pensam que uma pessoa religiosa tem que ser, de certa forma, que melhor, quando escrevem as pessoas, quando descrevem o religioso, na forma que querem que uma pessoa religiosa seja, descrevem de tal forma que mais parece um bobo do que um religioso de verdade. Mas
Um verdadeiro crente em Deus não pode ser um bobo. Um bobo é um tonto. Se vocês procuram todos os crentes verdadeiros no programa divino, você encontra que eram pessoas entendidas. A maioria deles eram bons comerciantes. Procure todos os profetas, porque também muitas pessoas pensam que os profetas têm que estar metidos, orando todo o tempo. Olhem, Abraão, o pai da fé, era um dos profetas grandes, mas era também um dos homens mais ricos de sua área. E era um dos bons comerciantes de sua área também. E seus filhos, e seus netos, e seus bisnetos saíram também bons comerciantes. Assim que, vejam vocês, os filhos de Deus, os profetas de Deus, cada um em seu tempo fez de uma forma que podia fazer de acordo com o seu tempo e de acordo ao ministério que tinham da parte de Deus. Assim que não podemos dizer que um profeta tem que ser uma pessoa que esteja metido numa caverna orando e que só sai para dizer Deus disse isso e depois entra na caverna de novo. Tudo depende de qual seja o programa que Deus tem para este tempo. Deus não vai ter um mensageiro preso de tal forma que ele não possa sentir-se livre. Porque então, o livre-arbítrio que Deus deu a todos os seres humanos não se pode tirar a um profeta que ele envia. Todos têm esse livre-arbítrio. Sabem vocês uma coisa? Que algumas vezes, esses mensageiros de Deus, através de toda a Bíblia, vocês encontram que, em vez de estarem presos, estão mais livres que o resto mesmo das pessoas. Por quê? Porque conhecem bem o programa de Deus. Sabem o que é o livre-arbítrio. E então se sentem livres para realizar o programa de Deus. Bom, e se eles dissessem um sem número de coisas que podemos dizer através da Bíblia, vocês se surpreenderiam quanto ao tratamento que Deus tem através das eras, dos séculos e das dispensações com os seus mensageiros e com o seu povo. Assim que, vejam vocês, nós temos que ser realistas neste tempo, para que assim nós não passemos por alto o que corresponde ao nosso tempo. É muito bom dizer, eu creio, na mensagem que Noé pregou. Mas temos que buscar o equivalente em nosso tempo a essa mensagem. Também cremos em todos os apóstolos e em Jesus de Nazaré. Mas temos que buscar a obra de Deus, a obra de Jesus Cristo neste tempo em que vivemos. E temos que enfrentar a realidade neste tempo. E temos que fazer, como disse o Senhor Jesus Cristo. Agora vejam vocês. Fizemos uma pergunta. Fizemos uma pergunta a todas as religiões. Onde está assinalado no programa de Deus, ou onde deve cumprir-se a vinda do Filho do Homem nos dias finais? Aí todo mundo fica calado. Aí todo mundo responde os títulos, os doutorados de divindade, de teologia respondem, porque já aí se requer não um doutorado de divindade, nem de teologia, senão que se requer o ministério de Deus assinalado para este tempo. Em palavras mais claras, se requer um ministério profético. Porque a palavra, a revelação divina somente vem aos profetas. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, os profetas. E se aparece um ministério assim, então, todos os teólogos, todos os doutores em divindade, então, podem sentar a aprender algo que não havia ensinado nos seminários, e nos institutos e nas universidades. E então, poderá dizer, o único que te falta para o doutorado em divindade o vai receber desse ministério. Porque é o único que falta. Todo o demais estudou. Conhecem a Bíblia,
De Gênesis e Apocalipse, somente falta receber o ensinamento desse ministério profético que estará no tempo final para ensinar todas essas coisas, como diz o Senhor Jesus Cristo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo, o meu mensageiro, meu último profeta, porque um anjo é um mensageiro. Esse último profeta, o Benjamim de todos os profetas, o menor de todos no reino do Senhor, diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Todas as igrejas terão a oportunidade de receber o ensinamento, o testemunho desse mensageiro para aprender as coisas que não puderam aprender através dos séculos, porque são coisas que correspondem exclusivamente a esse ministério que o Senhor Jesus Cristo enviará. Se não fosse necessário, pois ele não enviaria. Para que ele vai enviar uma coisa que não é necessária? Mas é necessário. E quando esteja funcionando, já não se estarão perguntando às pessoas onde vai cumprir-se a vinda do Filho do Homem. Porque é que tem que interessar onde vai ser a vinda do Filho do Homem. Como vai ser? Porque tudo isso é um mistério que está escondido no sétimo céu. E como o Senhor Jesus Cristo disse, as seguintes palavras, pois há que fazer isso que ele disse. Portanto, temos que saber como, quando e onde será a vinda do Filho do Homem. Porque o Senhor Jesus Cristo disse: velai, pois. Velando o quê? Por que vamos velar? Pela vinda do Filho do Homem. Velai, pois, orando em todo tempo, que sejam tidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de vir, esses juízos divinos que hão de vir. Pois sejamos dignos de evitar esses juízos e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ele disse que oremos para que sejamos dignos de evitar as coisas, os juízes, e estar em pé diante do Filho do Homem. Como não nos vai interessar então a nós saber o onde, o quando e como vai ser a vida do Filho do Homem? Nos tem que interessar. Se não nos interessa, aconteceria o mesmo que aconteceu ao povo hebreu, que não se interessou a vinda do Filho do Homem lá. E alguns diziam: este não pode ser o Messias, porque uns diziam: olhem como as pessoas tratam de defender-se. Ah, tem que ser de Belém, mas nem todos diziam assim. Outros diziam: este não pode ser, porque este é de Nazaré. Este é nazareno, e nós conhecemos a ele, e conhecemos seus irmãos, conhecemos seus pais. E quando o Messias venha, quando Cristo venha, não se saberá de onde será. Veio? Sempre um vai de um lado, outros vão de outro. E não conheceram o Filho do Homem em sua vinda, para estar em pé diante do Filho do Homem naqueles dias. Mas para o tempo final dizem que oremos para que sejamos tidos por dignos de evitar os juízos que virão, e velemos pela vida do Filho do Homem para estar em pé diante do Filho do Homem em sua vinda. Portanto, nós queremos saber onde tem que se cumprir a vinda do Filho do Homem. E quando estivermos recebendo o ensinamento apocalíptico, olhem, vamos saber que a vinda do Filho do Homem será no Ocidente, porque diz o Senhor Jesus Cristo que a vinda do Filho do Homem seria como um relâmpago que sai do Oriente, onde foi a primeira, e se mostra no Ocidente, onde será a segunda vinda do Filho do Homem. E quando descobramos que será no Ocidente, e descobramos que o Ocidente é a América, olhem, a alegria e o nosso regozijo vai ser tão grande como aqui no céu também é. E vamos descobrir que fomos abençoados com as bênçãos finais de Deus para a humanidade.
E vamos descobrir que você e eu não nascemos no Ocidente por mera casualidade, mas para velar, orando em todo o tempo, para receber a vinda do Filho do Homem e estar em pé diante do Filho do Homem. E então, o novo cântico, ninguém poderá evitar. Esse novo cântico que no céu começou, continua aqui na terra. E então, o que eram mistérios para nós, se abrirá a nós, estaremos conscientes da realidade, confrontaremos a realidade e, sem ter que ser religiosos, sem precisar nos meter em uma religião para sermos pessoas melhores, senão onde nós temos que nos colocar e onde nós vamos nos colocar não é em religiões, é na Escritura. Esquadrinhe as Escrituras, porque nelas teneis a vida eterna e são elas que dão testemunho de mim. Assim diz o Senhor. E assim é que temos que fazer. É necessário que sejamos realistas. Se somos realistas, encontraremos o programa que Deus está realizando nestes dias. E teremos então, desde o profundo de nosso coração, um novo cântico também para louvar e glorificar ao nosso Deus. Um novo cântico brotará desde o Ocidente para glorificar a Deus, para honrar a Deus e para dar graças a Deus por seu grande programa que estará realizando no Ocidente. E do Ocidente passará ao Oriente, assim como do Oriente passou a luz do relâmpago e a manifestação do relâmpago, que primeiramente foi no Oriente, em sua primeira vinda, tudo isso passou ao Ocidente. E se deu a conhecer e conhecemos o que aconteceu lá na primeira vinda do Senhor. Sabemos o programa de redenção que se realizou lá, como Cordeiro de Deus. Mas aqui será como leão da tribo de Judá, os quais depois se darão a conhecer ao Oriente também. Ou seja, que eles nos deram o conhecimento, o ensinamento da vinda do Filho do Homem como relâmpago no Oriente. E nós lhes daremos o conhecimento, a revelação divina da vinda do Filho do Homem no Ocidente, com tudo o que leva, dando a conhecer a grande obra do leão da tribo de Judá, a abertura do livro da redenção e todas essas coisas que correspondem a este tempo. Todas essas coisas são dessa maneira e não as podemos evitar. Por isso foi que no Antigo Testamento o templo onde Deus entrou e onde Deus repousou, o lugar de repouso do Senhor, era o lugar santíssimo. E o lugar santíssimo onde ele veio, porque a vinda do Senhor, assim, na Shekinah, vindo ao templo, ele chegou ao lugar santíssimo e ali habitou. E a vinda do Senhor, as quais esperamos nos últimos dias, será também ao lugar santíssimo do seu templo espiritual. E o lugar santíssimo do templo lá, no Antigo Testamento, estava no Ocidente. E o templo do Senhor Jesus Cristo tem esse lugar santíssimo no Ocidente também. Por isso a vinda do Filho do Homem será no Ocidente, na terra que nos viu nascer a nós. A terra que nos viu nascer a nós verá também a vinda do Filho do Homem com poder e glória e com seus anjos de glória, que são o ministério de Moisés e Elias.
Tudo isso estará no Ocidente, para depois ser dado a conhecer ao Oriente. Assim que tudo isso, no que corresponde a esse tempo final, tudo isso é o que nós temos que entender no nosso tempo, porque esse é o programa de Deus para este tempo. Fora disso, nenhuma outra coisa nos beneficiaria tanto como nós queremos ser beneficiados como esse programa que Deus tem. Isso está nesse livro de redenção. Ou seja, que não é algo que vai acontecer por mera casualidade, mas sim porque está programado para acontecer. E nós somos bem-aventurados ao viver no Ocidente, na Terra da América, e ao viver nestes dias finais. Assim que Deus escolheu você para viver na Terra da América, para que você estivesse velando e orando pela vinda do Filho do Homem, para que fosse tido por digno de estar em pé diante do Filho do Homem, como esteve em pé diante do Filho do Homem Pedro, Jacó, João, Pedro, Tiago e João e os discípulos do Senhor. Esse é o programa de Deus para nós. Escutaremos tudo o que Deus tenha neste tempo. A trombeta final, onde soará? No Ocidente. Onde começará o recolhimento dos escolhidos? No Ocidente. Tudo isso entenderemos na abertura desse livro misterioso, desse livro de redenção. E então teremos um novo cântico. Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção. E até amanhã, se Deus permitir, na manhã que estaremos novamente aqui reunidos para continuar falando do programa de Deus, que é o mais importante para todos nós, é o que mais nos interessa e é o que é, em realidade, tem valor. Deixo com vocês ao nosso irmão Miguel Bermudes Marim para que conclua nessa noite nossa parte e assim possamos descansar para amanhã estar novamente aqui. Pode passar o nosso irmão Bermudas. Já eu creio que com o que temos falado temos suficiente para entender muitas coisas do programa de Deus e saber a bem-aventurança grande que temos. Não deixemos perder essa grande bênção que temos. Bom, que passem todos. Muito boa noite. Bom, a mensagem, o tema era bem simples, não é? Mas a mensagem foi muito abarcadora. O irmão William tocou em muitos aspectos, outros aspectos, dentro desse mesma mensagem. Um novo cântico. Vocês veem aí na Bíblia como quando o povo de Israel cruzou o mar vermelho aí, dizem, então cantaram um cântico. Quando nasceu Jesus, do céu se ouviu um novo cântico. Era lógico que nesse tempo se ouviria também cânticos novos. Assim está ouvindo também cântico novo. Claro, o cântico novo que chegará ao Oriente, esse novo cântico. O cântico, como diz na Bíblia, essa mensagem de Deus. Mas vocês sabem, há novos cânticos. Cada vez que nasce um rei, diz também o irmão Branco, há cânticos novos. Bem, aí há uns cânticos novos, vamos deixar que passem adiante. Esses são também cânticos que apareceram nesse tempo, nesses louvores. Para louvor e glória de Deus. Apareceram esses irmãos, passem adiante. E já estiveram preparando esses cânticos novos.
os quais falam do que Deus é que o Senhor tem que estar onde esteja sua vestimenta. Mas São Paulo quis ter êxito com o povo hebreu, mas não obteve, porque não era o tempo, nem a era, a vestimenta com a qual se apresentaria o Senhor aos hebreus. E para não falar de todos eles, de todos os mensageiros, o último também pensou que era a vestimenta e já estava próximo de Israel. E o Senhor lhe disse: não é o tempo, nem é como você acha que deve ser, senão que tem que ser de acordo à Escritura, à profecia. Tem que ser de acordo a Apocalipse capítulo 11. Assim que não era ele a vestimenta, nem era o tempo para o Senhor colocar essa vestimenta. Mas estamos no tempo final, onde o Senhor coloca sua última vestimenta e se dará a conhecer a Israel. Mas primeiro se dará a conhecer aos ocidentais, mostrando-lhes o cumprimento da profecia bíblica, da profecia messiânica, e colocando-lhe o Espírito, a vida, a essa profecia messiânica. As pessoas olharão e somente poderão ver com suas vistas naturais o vestido, a roupa que ele estará usando. Mas o que terá, o que receberá o testemunho de Jesus Cristo, então verá por trás da vestimenta e verá o cumprimento das promessas messiânicas para o nosso tempo. E não vão fazer como disse João, porque João viu tudo isso, viu a vestimenta e se rendeu, se prostrou ante a vestimenta, quando não podia fazer isso. Porque a vestimenta era um profeta, era um homem, como todos os homens, exceto que tinha as duas consciências juntas. Isso é o que faz a diferença. Assim que estejamos apercebidos, porque ele aparecerá vestido com a sua nova vestimenta. Bom, vamos deixar por aí outras coisas quietinhas. Ainda temos tempo. Eu estarei em Porto Rico e de lá já pegarão um vídeo e depois vocês verão aqui. E onde saber o que temos falado lá em Porto Rico com relação a essas coisas que estamos falando aqui nesta ocasião. Assim que eu espero que Deus nos permita nos aprofundar um pouquinho mais nessas coisas. E que se chegou o momento para que se saibam certas coisas que até o momento não se sabem, pois se chegou o momento, pois faremos saber. Porque chegamos ao ciclo do 63 e do 74, que é a cada 11 anos. Assim que estamos esperando que algo muito importante seja aberto ao público para assim dar um passo adiante no programa divino. E oxalá que o que seja produza a transformação de nosso corpo. Sabe de onde virá e onde escutaremos isso? No testemunho de Jesus Cristo. Aí escutaremos
o que falta escutar para sermos transformados, para termos a fé do rapto e da transformação e da ressurreição para os mortos em Cristo. Assim que estejamos alertas, estejamos apercebidos nesses dias, porque são dias muito, mas muito importantes. Assim que Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção e que passem vocês muito boa noite. E será até uma próxima ocasião, espero que não seja muito distante dessa, porque sempre que estou com vocês aqui, desfruto muito das bênçãos dos céus. Muitas coisas vêm à luz e me alegro de grande maneira, juntamente com vocês. Assim que Deus lhes abençoe e Deus lhes guarde a todos. Bom, graças a Deus. Não deve ser muito longe, assim que devemos preparar uma atividade logo. Bom, muito bem. Podem sentar-se um momentinho enquanto nos despedirmos com um cântico. Creio que o coral tem um cântico. E vamos nos despedir com um cântico novo. Nesta ocasião. Com um desses cânticos. Muito bem. Quantos de vocês se alegraram com a mensagem dessa noite? Quase todos, verdade? Mais da metade, pelo menos. E isso já é uma grande bênção. Eu me alegrei muito com a mensagem que Deus nos trouxe essa noite. Tem sido uma mensagem muito maravilhosa. Graças a Deus por tudo isso. Bom, o irmão William disse que ele espera que não seja muito largo esse tempo. Vamos saber se preparamos algo para logo. Pode ser aqui, em Maturim, pode ser em Valência, pode ser em São Felipe. Bom, onde Deus o permita. Ele sabe onde vai ser, mas à tarde vamos fazer, depois que terminemos lá na Guatemala. Lá vamos falar com o irmão William, se bolamos um programa, porque também estamos interessados que não seja muito largo o tempo, né? E por isso vamos elaborar aí um programa e veremos quando ele nos diga que venhamos. Muito bem, já estamos prontos?